Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o Evangelho de João descreve a vinda de Jesus como a vinda do Verbo. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versos de 10 a 12, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. E no início do versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Jesus é o Verbo de Deus. Verbo é uma palavra que indica ação. E Jesus é a ação de Deus. A ação de Deus nesse mundo e para este mundo. E outro fato que nos chama muito a atenção é o fato de que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. No livro de Gênesis, na criação, capítulos 1 e 2, você vai ler sempre assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja e houve, haja e houve. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Portanto, Deus é o Deus da palavra. O nosso Deus é o Deus da palavra. É o Deus que fala conosco. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que, através do seu poder, ele se esconde, fica muito longe, muito distante de nós. Não, ele é um Deus presente, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que é a palavra. A outra versão da Bíblia diz que no princípio era o verbo. Verbo é ação. Aqui diz que ele era a palavra. E João ainda diz mais, né? Aquele que é a palavra estava no mundo e tudo foi criado por ele. Ou seja, Jesus, ele fala para os judeus e diz que como é que vocês explicam isso? Vocês dizem que o Messias é descendente de Davi, mas Davi diz ao seu Senhor, assenta-te, deixa-me ficar ao estrado dos teus pés. Jesus já era, Jesus sempre foi, Jesus é Deus. No início ele já existia. Tudo foi criado por intermédio dele, e nada do que foi criado sem ele se fez. Por isso, Jesus é Deus. Por isso, Jesus não é só o Filho de Deus, ele é Deus, ele é Emmanuel, ele é Deus encarnado. E João, ele diz mais ainda, né, que ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Ou seja, os judeus não o receberam. E aí, quem o recebeu? Aqueles que o receberam, os cristãos, aqueles que abriram o seu coração, a esses ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A todas as pessoas, especialmente quando elas querem algum privilégio, quando elas se sentem tolhidas de algum privilégio, elas sempre dizem, opa, eu também sou filho de Deus. Não, não é. Nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quem não recebe Jesus é criatura de Deus. Deus criou todas as coisas, mas os filhos de Deus são os especiais. E esses especiais não são especiais porque são melhores. Eles são especiais porque eles receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a gente sempre brinca que filho de cobra é cobrinha, filho de peixe é peixinho, mas filho de cristão não é cristãozinho. Isso é uma decisão pessoal. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, Jesus disse para ele, porque importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. E nascer de novo é exatamente esse novo nascimento devido ao fato de nos tornarmos filhos de Deus, porque recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Tenha um bom final de semana, tenha uma boa noite. Domingo temos o culto no YouTube, Pique Taguatinga, às 19 horas. E segunda-feira estarei de volta para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Bom final de semana, fique em paz, até lá.